Né? Esse tempo todo sem recomposição salarial, a gente não briga por aumento salarial, reforçando o que ele falou, a gente briga também por uma recomposição do orçamento da universidade pública. Vocês puderam ver nas apresentações gráficas que a universidade passa por momentos difíceis. Então, a gente nota aqui localmente, a gente, né, sempre vai fazer alguma coisa na universidade, e você nota o campus, né, ele está diferente do que foi há muitos anos atrás. Né? Então, dentro dos departamentos, a gente vive problemas, né, de reformas, de manutenção de equipamentos, manutenção de laboratórios. Tá? Então, a gente que vive o dia a dia da universidade nota isso claramente. Né? Na verdade, os reitores, né, a própria Andifes, eles ficam correndo atrás de emenda parlamentar, né, para conseguir manter a universidade. E tem um gráfico do PNAES, né, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que eu não coloquei, mas a redução também é drástica. Né? Então, os estudantes que necessitam, né, assistência estudantil, não falar em bolsa, né, de iniciação científica e outros problemas também com redução de verbas de CAPES, CNPq, a gente está vivendo uma situação muito difícil. Né? Vocês devem ter acompanhado em mídias sociais, prédios, por exemplo, né, na UFRJ, lá no Fundão, escorados, abandonados, sem possibilidade de uso. Né? Então, a gente não precisa ir muito longe, que aqui também, em Viçosa, a gente tem laboratórios em condições difíceis, né, assim, de manutenção, de compra de reagente, de própria reforma, né, para que as atividades acadêmicas aconteçam a contento e a gente possa devolver à sociedade, né, uma educação pública de qualidade, de excelência, como o Viçosa sempre fez. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Gostaríamos, né, de estar aqui por outra razão, que não essa, né? Vim falar da greve da nossa universidade, que tanto papel, né, desempenha no município de Viçosa. Porém, o cenário que nos é imposto hoje é um cenário de 51 dias de paralisação também das atividades dos docentes. Hoje, nós completamos 51 dias de paralisação da categoria docente. Nós estamos em greve, mas 61 instituições federais de ensino também estão. Mais de 80 institutos federais estão paralisados. Cefetes, né? O Colégio Pedro II está paralisado. Hoje, nós não estamos sós, porque isso é uma luta coletiva, que busca garantias de direitos conquistados e melhorias que têm efeitos comuns. Não atinge somente o salário, renda dos docentes, mas sim todos e todas que vivem nas comunidades e cidades onde existe instituição federal de ensino. É importante dizer que essa greve, ela é uma greve da educação federal. Ela não é uma greve da Universidade Federal de Viçosa. Nós, docentes, estamos unidos, né, à categoria dos servidores técnicos administrativos em busca do diálogo com o governo federal. Nessa oportunidade de conclusão dessa exposição das nossas razões em relação à greve, faço importante registrar que nós não negamos os impactos que a greve traz à cidade de Viçosa. Contudo, reforçamos a ideia que esse movimento nacional em defesa da educação pública e de qualidade, ele tem um propósito maior. A greve, ela não é regra, ela é exceção. O impacto do aumento da renda de docentes e técnicos administrativos no comércio e demais setores de serviço numa cidade como Viçosa é bastante significativo para a economia local. Outro fator relevante da luta pela recomposição do orçamento nas universidades, de impacto positivo, é o recurso federal destinado a cada instituição que é reverberado na contratação de serviços da cidade. Além disso, um docente com uma boa carreira, como já colocado pelo Natália, né, a nossa pauta de greve, ela não se limita à recomposição salarial, nós temos 5 pontos de pauta e o governo insiste em sintetizar em como reajuste salarial.
né? Nós brigamos também, nós lutamos por uma carreira digna, já que nós partimos da compreensão de que a educação pública, ela interfere diretamente na formação da nossa juventude. O governo federal, ele não tem direito de reduzir a nossa pauta de reivindicações a meros números. A pasta que deveria estar discutindo o nosso pleito deveria ser o Ministério da Educação, e não Gestão e Orçamento, como já disse o nosso colega Eli. Tentar maquiar números para ganhar adesão da opinião pública é falta de respeito com um movimento que tem se construído forte e lutado há 51 dias para ser ouvido de fato, numa ação que seja negociação, e não simplesmente uma enrolação. Nessa direção, é fundamental pressionarmos os congressistas, a Aspulv se une, né, se soma às AVE nessa perspectiva de solicitar aos vereadores locais, às autoridades, ao apoio da população de Viçosa à nossa pauta, para que, de fato, haja uma negociação efetiva, que o ministro da Educação possa nos receber, se envolver numa discussão da pasta que ele exerce a função de autoridade, e não simplesmente nos colocar no Ministério do Orçamento como se fosse simplesmente números. Estamos aqui no compromisso de reforçar o valor, a necessidade das instituições públicas de ensino federal, estadual e municipal na produção de uma educação de qualidade, que impacta na formação profissional nos segmentos privados, na produção e adoção de uma ciência que valoriza a vida, produzindo estudos e diagnósticos para evitar catástrofes, como a que ocorreu no Rio Grande do Sul, trazendo garantias de qualidade de vida para todos e todas, reduzindo desigualdades sociais e construindo uma sociedade mais justa. Portanto, pessoal, a greve não é só por salário, que também é um direito, claro, também reivindicamos isso, né? Hoje é direito dos servidores da educação buscar reajuste de salários ou recomposição. Concluindo, percebemos que ela veio num momento crucial de defesa do conceito de que entendemos como educação pública, em todas as suas esferas administrativas. Não é terceirizando a gestão das escolas, como tem tentado o Paraná e outros estados, certo? Não é transformando o espaço educacional em vigiar e punir, como está fazendo o Estado de São Paulo, com o modelo das escolas cívicos militares, que nós vamos trabalhar uma educação pública e de qualidade. Garantir a educação como direito, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, é tarefa do governo e da sociedade. Um país soberano se faz com verdadeiro reconhecimento de que a educação tem que ser prioridade na prática, e não só no discurso. Muito obrigada. Que os presentes, sessão da Câmara, boa noite ao pessoal que compõe a mesa. Eu queria, inicialmente, prestar a nossa solidariedade, e acredito que posso falar por todos nós, às vítimas, lá no Rio Grande do Sul, do descaso das autoridades que, ao cortar investimentos, permitiram, de alguma forma, que a natureza fizesse o que fez. Se houvesse investimentos capazes, né, investimento, para conter um pouco daquele aparato que compõe a segurança das populações para se proteger de intempéries, se isso tivesse sido feito, talvez o estrago tivesse sido muito menor. Então, nossa solidariedade a esse povo, em primeiro lugar. E agora uma pergunta. Alguém já viu, existe bancário, é o trabalhador do banco, é o cara que é trabalhador e trabalha em banco. Mas alguém já viu banqueiro, que é dono de banco, fazer greve? Alguém já viu? Banqueiro não faz greve, sabe por quê? O César trouxe algumas informações, porque existe um sistema em que o capital é que controla. Quando eu falo capital, eu estou falando dos donos do poder. E o poder, infelizmente, está na mão de quem tem o dinheiro. Então, gente, quando você vai para algum lugar, para a Universidade Federal de Viçosa, e quer trabalhar lá, você não determina qual é o salário que você quer. O salário é aquele que está lá.
ou você aceita aquilo ou não. Agora, quando você vai tentar entrar numa empresa, um grande conglomerado, você pode até pleitear um salário maior, em função daquilo que você imagina que pode ganhar, da sua qualificação, o valor que você se dá. Mas, de uma maneira geral, o dinheiro, quanto você consegue ganhar para sustentar a sua vida, a família, etc., como trabalhador, o que você tem é a sua força de trabalho. Você não tem dinheiro, vai trabalhar para alguém, e alguém contrata você. Quando contrata você, está contratando sua força de trabalho, certo? Você pode querer valorizar ao máximo essa sua força de trabalho, mas quem determina é o patrão. O patrão que vai dizer, você ganha isso ou acabou. Então, a luta do trabalhador é permanente para garantir seus direitos. Nenhum direito é dado a ninguém. Todos os direitos são conquistados. E boa parte desses direitos são conquistados na luta. E essa luta, às vezes, tem que ser feita por meio de greves, que são o último recurso que o trabalhador tem, que a classe trabalhadora tem, para poder garantir direitos. E aí temos sindicatos, os sindicatos aqui ligados à educação. Um dos principais papéis que tem o sindicato não é apenas lutar pela garantia dos direitos, mas também buscar um direito que nem existe, que não está aí visível, mas que existe em algum lugar, e o sindicalista pode buscar esse direito, descobrir e oferecer esse direito para a sua categoria. Ok, gente? Porque, povo de Viçosa, essa greve que está sendo feita aqui, e todas as greves que fizemos, sempre foi para defender os direitos. E quando você defende o seu direito, você está ajudando o direito de outro. Simples, falando uma linguagem bem simples. Isso começou na primeira fala com Eli Rosa, quando ele disse, olha, a população de Viçosa depende em grande medida da universidade, portanto, depende em grande medida dos salários que aqueles trabalhadores da universidade ganham. Portanto, gente, ao fazermos a greve, estamos lutando pelo direito de todos, inclusive dos moradores da cidade de Viçosa. Vamos à luta. Ela é por vitória e é para o povo. Possível. E lembrar também que a nossa greve é diferente, porque as nossas atividades, docentes especialmente, elas serão repostas. Então, o aluno não vai ficar sem aula, né, o aluno não vai ficar sem formar, porque isso será reposto. E trazendo para a comunidade, a permanência das pessoas aqui, em período de férias, substituirá esse período de greve que elas não estão aqui, né? Então, isso também, o comércio local, os empreendedores locais terão a sua compensação quando do retorno das atividades, né? Então, assim, a gente não tem data, mas a gente espera que isso se desenrole o mais rápido possível. Lembrando que o tratamento, né, para isso, pelo nosso patrão, seria muito mais simples se a gente tivesse um indexador salarial, né? Então, se a gente tem uma forma regular de correção salarial anual, como alguns têm, a gente não precisava fazer greve, né? A gente só está fazendo greve porque a gente não tem um indexador salarial. Então, quando a gente percebe, né, isso é muito claro para quem tem que pagar as contas, né, do dia a dia, que a defasagem salarial acaba com o nosso poder de compra, né, com a qualidade de vida, né, para nós, para os nossos filhos, e para o comércio local também, como bem frisou o Eli, né? Então, e além disso, a nossa luta não é simplesmente salarial, né? A nossa luta é por recomposição também do orçamento da universidade. É mais investimento na universidade, que reflete também emprego e investimento e contratação de serviços da cidade. Então, reforço o apelo que o Eli fez aos legisladores municipais,
que contactem os legisladores estaduais e federais para que a educação seja tratada como deve, né? Os 18% constitucionais que o César lembrou bem. Então, isso a gente não pode perder de vista. Os nossos legisladores têm que dar conta disso, nos ajudar nesse sentido, né? E, por fim, gente, para finalizar, a universidade pública, né? Nós estamos na defesa da universidade pública, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou da educação pública, do ensino fundamental ao pós-doutorado. Não fosse educação pública, eu não estaria aqui, né? Então, assim, os mais abastados talvez não precisem de educação pública, né? Mas a grande maioria precisa, né? Então, em defesa da educação pública também, né? Investimento, e como foi falado também, essa queda de investimento na educação pública, né? Que o César levantou a questão do 2,7% lá do PIB, né? Então, assim, a educação é abaixo da média mundial, né? Assim, da OCDE, tá? Então, assim, se queremos avançar um pouco, né, como sociedade, como país, é preciso investir. E nós, né, estamos fazendo a nossa parte e pedimos também que os legisladores façam a parte deles no sentido de defender a educação, né? Porque, de um lado, né, nós estamos aqui no executivo, mas sem a política a gente não consegue resolver nada, né? Então, temos que engrossar aí as filas, né, e comunicados e cartas para que isso chegue aos legisladores, para que eles possam sensibilizar e defender a educação pública, embora, né, o projeto, né, de grande maioria não é esse, é justamente privatizar tudo e botar tudo para o capital conseguir sobreviver e prosperar para sempre, né? Muito obrigado. Eu acho importante começar também, né, com esse registro aí desse momento, das datas das reuniões, dizendo que as reuniões de negociação com o governo têm sido arrancadas na unha, né, na marra, com luta. Porque, por parte do governo, né, principalmente por parte do Ministério da Gestão e Orçamento, essa greve teria terminado no dia 15 de maio, porque, segundo eles, teriam chegado no limite, né, da questão da negociação, uma vez que a questão orçamentária colocada ali estaria no limite. Já foi colocado pelo Natália, também tentei ser breve aqui, né, na minha fala anterior, dizendo que a nossa pauta ela não se limite à questão do reajuste, né? Nós temos 5 pontos de pauta. O governo insiste em nos colocar numa situação de um único ponto como reajuste salarial, e não é isso. A gente está brigando por uma coisa muito maior, né, que é a defesa da universidade pública. No caso aqui de Viçosa, da nossa UFV. Mas, junto conosco, tem outras 68 universidades, né, que estão na mesma luta, na mesma disputa, pelo fundo público. Porque hoje, a questão do investimento, bem colocada também, né, por outros colegas aí, a gente sabe que, em ano eleitoral, né, as prioridades são outras. A gente teve 53 milhões, só esse ano, destinadas a emendas parlamentares. E cadê esse dinheiro para negociar, né, com a educação federal em greve? Cadê o MEC? Cadê o ministro? Novamente, né, eu acho que essa cobrança se faz necessária. O projeto de educação colocado hoje pelo governo federal, ele não é o projeto da campanha do nosso presidente, daquele que nós elegemos. Ele se difere. E aí que está a grande questão, e que eu acho que esse momento aqui, ele é muito oportuno, né, para a gente somar forças e pedir não só a essa casa legislativa, somadas, né, as forças que a gente pode juntar com os nossos deputados estaduais, os federais, mas a própria sociedade. Se nós não entendermos que a educação ela é pauta de todo mundo, não só de quem está dentro da universidade, esse país ele não se fará melhor. A educação pública ela é direito, né? Ela está garantido lá no artigo 205 da Constituição. E ela não visa só a preparação para o trabalho, ela visa o exercício da cidadania. Eu acho que é por isso
que a gente está brigando, que a gente está lutando. Também, né, assim como os colegas aqui, sou fruto de educação pública, trabalho nessa universidade, passei por uma greve muito grande também, talvez a mesma que você lá em 2012, Jamile. Mas, assim, me formei, né, consegui fazer graduação, mestrado e doutorado graças ao dinheiro, ao investimento social da educação. E que lamento, né, que as futuras gerações talvez não possam ter a mesma oportunidade que tivemos, né, que tive de estudar numa universidade, daquela universidade dos anos 2000, que era a Universidade Federal de Viçosa, né, com um resgate muito bem feito aí pelo Eli, das condições que ela já teve e hoje em dia não tem mais. Né? Então, eu acho que fica esse apelo aqui, para que, né, somadas as forças, a gente possa tentar buscar a garantia do direito, né, de não ser retirado da Constituição essa garantia aí de que a educação ela tem que ser prioridade. E ela tem que ser prioridade não é só na teoria, na campanha política, mas é na prática. Não dá para o governo federal anunciar a criação de 100 novos campi, que isso aconteceu em março, um mês antes da nossa greve, né, e não sentar agora para negociar ou usar do argumento de que não tem mais limite orçamentário para negociar com a educação federal em greve. Obrigado, vereadora Jamile, pela oportunidade, a todos os colegas, professora Eli, professora Natália, professora Renata, professor Paulo, obrigado pelas colocações, são importantes. Eu queria só destacar alguns aspectos, depois para vocês poderem comentar. Primeiro, da minha satisfação de poder ver novamente unidos as AVE, as PUV, vamos colocar aqui, né, os grandes categorias que formam a educação pública hoje, os colegas do Sinasef, representados aqui na EBTT. Então, nós estamos hoje numa tríade muito forte. E, só para dar um dado a vocês, basicamente, dos campos, nós temos 680 campos só dos colegas dos institutos federais, 600 unidades estão paradas no Brasil. Das 69 universidades, 61 está parada, né? E, basicamente, então, nós temos uma greve que se somou. A pergunta é, por que ela está tão forte? Porque a universidade está passando por uma situação muito caótica, né? Ou seja, as pessoas estão percebendo, e todos nós que trabalhamos dentro dela, que ela precisa ser acudida, ela precisa ser ajudada. A sensação que a gente tem é aquele amigo que vai se afastando aos poucos e você não entende direito por que está acontecendo, mas você tem um afastamento dele, é quase que você está perdendo aquele amigo. É um pouco a ideia que nós estamos tendo em relação à perda da universidade, em relação ao afastamento da universidade daquilo que ela era, no sentido de uma, né, instituição representativa da sociedade que forma e que formou historicamente e vem formando os melhores profissionais. Mas, sobretudo, aqui um esforço também no sentido da gente refletir. O problema não é dinheiro, o problema não é orçamento público, porque se nós pegarmos a pizza do orçamento público, da auditoria da dívida, nós vamos ver que, para a educação, da educação básica até a educação superior, aplica-se apenas 3% do PIB. Enquanto que, por exemplo, só para juros e, enfim, amortização de dívida pública, que é dinheiro de banco, banqueiro, investidores no mercado financeiro, ele vai quase a 2 trilhões, basicamente, do dinheiro investido. Então, se você pega essa pizza, você vai observando que o problema não é dinheiro. Você pega as desonerações hoje de empresas e de impostos não cobrados, inclusive do sistema financeiro, isso está na ordem de 500 bilhões. Eu estou falando 500 bilhões ano. É muito dinheiro que vai para outro lugar. É muito dinheiro que se investe em outros lugares. Né? Então, quando a gente diz o problema é orçamento, não, o problema não é orçamento, o problema é prioridade da educação. Então, depois a gente pode comentar um pouquinho. Mas uma coisa que eu gostaria de fechar minha fala e também chamar a atenção para os colegas que quiserem comentar, já se ventila, e eu acho que isso é talvez a questão mais grave desta greve, né, que a gente tem observado, a desconstitucionalização do orçamento da educação. Já se falou, inclusive, da saúde, mas parece que na saúde vai ser um pouquinho mais difícil. Significa que o 18% constitucional está lá garantido na Constituição, ele poderá ser flexibilizado, ele poderá cair a 15%, a 12%, amanhã depois 10%, e amanhã depois vai deixar para o Congresso decidir.
o 25% do Estado, que é obrigatório, o 25% do município, isso está em questão hoje, neste Congresso, que é extremamente reacionário, que vocês conhecem, e é um Congresso que, na verdade, é anti-educação, é anti-democracia, é anti-tudo. E, inclusive, então, se ventila essa discussão, e com gente, inclusive, dentro do Ministério da Fazenda. Então, eu acho que isso é muito grave, nós temos que levar as últimas consequências dessa greve, no sentido de dizer o seguinte: não mexam na constitucionalidade da educação, porque isso foi uma conquista histórica da Constituição de 88 e nós não podemos arredar o pé de jeito nenhum, porque é nesta condição que nós vamos poder enfrentar mais à frente outras batalhas que virão. Mas, se mexerem nessa questão, basicamente, nós estaremos comprometendo, inclusive, as futuras gerações em termos de escola pública, em termos de formação técnica e em termos de magistério superior. Então, de fato, acho que há aqui um compromisso nosso, né, nessa greve, de também discutir essas questões, né, e que chegue até a população, como diz o colega, porque também a população tem sofrido outros tipos de penúrias, não por causa da universidade, nem por causa da greve, que eu acho que as pessoas têm que entender isso. A greve é um remédio. Ela pode ser um pouquinho amarga, igual aquele remédio que a criança não gosta de tomar, mas é amargo, mas ele precisa tomar. Mas é melhor, porque depois vai vir a saúde. Então, uma greve é isso, é para você arrumar as coisas, é para você ajeitar as coisas na casa. Então, nós estamos vivendo um pouco esta situação, então a população precisa entender um pouquinho, e ela precisa se somar com a gente, porque aquele montanha de dinheiro que vai para outros lugares também está colocando a nossa população na penúria, deixando muita gente com fome e miserável, né, e nessa condição precária, do qual a luta é de todos nós. Então, a luta é pela universidade, mas também é pela reconstituição da vida, é pela constituição da existência, é que as pessoas tenham boa alimentação, que tenham uma boa ciência, que possam colocar os seus filhos na universidade, que possam colocar os seus filhos na escola, e na escola pública, não escola paga. Possam ter um SUS, e isso aqui é a nossa grande defesa. Então, eu deixo essa